Acho que a essa altura do campeonato, todo mundo já deve ter visto, lido ou ouvido falar alguma coisa sobre a série Bridgerton, que é a nova produção de época da Netflix baseada nos romances da Julia Quinn. Bridgerton simplesmente chegou dominando todos os blogs, grupos e canais que falam sobre literatura. E é realmente uma pena que entre tantos acertos, seja na diversidade do elenco, seja na própria ambientação histórica, a série de Bridgerton tenha resolvido cair num dos lugares comuns, que é um dos piores estereótipos sobre figurino que pode haver numa produção de época. Meu nome é Pauline Kisler, eu sou historiadora da indumentária, e hoje a gente vai conversar sobre como Bridgerton e outras produções de época criaram uma imagem totalmente equivocada e descolada da realidade do que era realmente usar um corset, não só no século XIX, mas nos séculos anteriores também. Logo no primeiro episódio de Bridgerton, duas cenas em especial me chamaram a atenção. E, infelizmente, não foi exatamente por um bom motivo. Primeiro, temos uma das garotas Featherington sendo espremida dentro do corset para ficar com a cintura fina. E depois temos as costas marcadas da mocinha pelo uso desses terríveis aparelhos de tortura. Ok, vamos lá. Eu tô gravando esse vídeo usando um corset padrão 1880, é um corset vitoriano, e como vocês bem conseguem perceber, eu estou prestes a desmaiar. Aí do outro lado, vocês devem conseguir ouvir o crack das minhas costelas sendo partidas aqui embaixo e de todos os meus órgãos gritando em agonia, sendo espremidos e deslocados dentro da minha caixa torácica. Eu realmente entendo que o corset ainda é uma peça que está cercada num monte de polêmicas e que existe muita desinformação sobre ele circulando por aí. As pessoas que falam sobre corset, principalmente as que têm mais voz aqui na internet, não parecem ter lá muita noção exata do que estão falando. Ou são pessoas que nunca passaram pela experiência de vestir um corset, que seja uma peça feita sob medida, fabricada por um profissional da área, que tenha um excelente conhecimento sobre anatomia, porque isso é fundamental. Ou, infelizmente, são pessoas que estão se informando sobre o corset em fontes que trazem informações extremamente duvidosas e que são bastante questionáveis. E cá entre nós, a história da indumentária, infelizmente, ainda é visto como um campo de pessoas fúteis e que consistiria simplesmente em um monte de anedotas sobre estilistas famosos e celebridades. E é justamente esse tipo de postura que favorece a proliferação de aventureiros que só reproduzem, que só divulgam informações equivocadas ou desatualizadas e que já foram derrubadas ou corrigidas por pesquisas mais recentes. Então, eu realmente entendo um pouco do desconhecimento e das informações erradas, dos estereótipos que circulam por aí, mas eu simplesmente não consigo perdoar que esse tipo de coisa seja reproduzida por profissionais da área da moda, muito menos por pessoas que se propõem a escrever em cenários históricos, como é o caso dos autores de romances de época. Eu nunca li os livros da Julia Quinn, porque não é o tipo de literatura que eu gosto de consumir. Mas quem já leu me disse que a autora parece ter uma relação meio que de amor e ódio com os corsets. E as cenas da série e dos próprios livros acabam refletindo isso. E, infelizmente, enquanto produção audiovisual de época, Bridgerton, bem de longe, está sozinha na perpetuação dessas informações e desses estereótipos totalmente fora da realidade acerca do uso de corsets. Produções de época frequentemente trazem corsets sendo usados diretamente sobre a pele. Esse tem sido um recurso comum na hora de tentar representar visualmente o sofrimento feminino em uma sociedade totalmente opressiva. E isso nem mesmo é exclusividade de produções que se passam no século XIX. Repitam com a tia modista, corsets nunca foram usados diretamente sobre a pele. Apesar de um corset fazer basicamente a mesma função de sustentação de um sutiã, ele não era a primeira camada de roupa que ia no corpo, ao contrário de um sutiã moderno que vai em contato direto com a nossa pele. Desde a Idade Média, a primeira peça de roupa íntima que uma mulher vestia era isso aqui, a chemise. Basicamente, até o século XIX, o que predominava na fabricação das chemises desse camisolão era a fibra de linho. E a partir do século XIX, a gente vai começar a ter os tecidos de algodão sendo utilizados para a fabricação dessa peça também. O formato da chemise acompanhava o vestido.
Se o vestido fosse decotado, a chemise também teria um decote mais baixo. E quando os corsês começam a aparecer no final do século XVI, eles eram usados sempre em cima dessa peça. Sendo feita de um tecido leve e com o uso de fibras naturais, a chemise absorvia a oleosidade da pele e protegia a roupa contra os odores naturais que vêm no nosso suor. Além disso, a chemise também tinha uma outra função importante, que era de proteger a pele do nosso corpo contra o atrito da roupa. Então, colocar um corset direto sobre a pele da atriz, obviamente, vai deixar a pele marcada. O problema é que os corsês não eram usados assim. O que nos leva a um outro ponto desse vídeo. Olha, eu sei que parece que todo mundo quer mostrar o quanto a vida das mulheres no passado era horrível, o quanto elas eram oprimidas, o quanto elas eram violentadas pela sociedade machista, mas cá entre nós, gente, nesse tipo de cenário, o corset era o menor dos problemas que uma mulher tinha na época. Usar esse tipo de recurso narrativo do corset direto contra a pele da coitada da atriz, que vai ficar toda espremida, toda marcada, para mim, pelo menos, é de uma preguiça narrativa absurda. The Alienist é uma das minhas séries favoritas, mas as cenas do corset da protagonista são absolutamente desnecessárias. Tudo na história já mostra o quanto a Sarah Howard é uma mulher totalmente fora do padrão da época e que ela faz zero questão de se adequar às expectativas sociais por ser mulher. Precisava mesmo daquela cena com um close nas costas marcadas da atriz, tudo porque alguém teve a brilhante ideia de enfiar a coitada da Dakota Fanning num corset sem chemise, errado pro período que está sendo retratado e que eu tenho a ligeira impressão de que não foi feito sob medida pro corpo dela. E antes que o fandom da literatura de época venha cair matando em cima de mim, vale a gente lembrar aqui uma coisa muito importante. Autoras como Jane Austen, no século XVIII e início do XIX, conseguiram elaborar críticas extremamente ácidas, pesadas e ainda assim refinadas à condição feminina da sua época, ao funcionamento e às hipocrisias da sociedade do período, sem precisar apelar para esse tipo de atalho narrativo. Essa cena da garota Featherington mais velha sendo espremida no corset me deixou angustiada. Primeiro pela falta da chemise, segundo porque eu senti dor pelo espremido dos seios dela, e terceiro porque eu só conseguia pensar no quanto aquele corset jamais aguentaria aquele tranco todo na vida real. Em comparação com seus antecessores do século XVIII, os corsets ou stays do período da regência eram muito mais leves e menos constritivos. Eles tinham menos barbatanas e alguns eram até mesmo estruturados com camadas de cordões ao invés de barbatanas. A ênfase da moda da regência estava no busto. Então, não, os seios não eram comprimidos, eles eram acomodados dentro de um bojo, quase como no sutiã moderno. E como a silhueta da regência era basicamente vertical, quase como uma coluna, uma cintura super fina e marcada não fazia parte dessa ideia. Para começo de conversa, os corsês dessa época não tinham a capacidade de fazer uma compressão tão grande, tanto pela maneira como eles eram construídos, quanto pelo fato de que ilhoses de metal ainda não existiam na época. Sim, esses buraquinhos com acabamento metálico que sempre aparecem nos filmes de época, bem, eles só foram inventados em 1828. Antes disso, os corsês tinham os ilhoses feitos à mão com ponto caseado. E por mais que a costureira fosse habilidosa, esse tipo de ilhós não tem a mesma resistência de um ilhós metálico. Então não, sem tight lacing na regência, crianças. E para não dizer que esse vídeo foi apenas uma grande sessão de shade ou a modista pistolando de graça. Nem todas as produções de época caem nesse lugar comum e nem precisam de atrizes dando entrevistas durante e depois da produção, dizendo o quanto elas quase morreram por causa do corset, tiveram as suas costelas fraturadas e os seus órgãos esmigalhados. A última adaptação de Emma é um ótimo exemplo de uma relação muito bem construída com o corset. Em entrevista, a atriz Anya Taylor-Joy chegou a dizer, inclusive, o quanto o corset foi importante para ela entender como deveria ser a postura e como deveriam ser os movimentos da personagem. E apesar de eu não ser lá muito fã do filme e preferir o livro, a Duquesa também trabalhou muito bem essa questão, com corsets sendo usados em cima da chemise.
Outlander tem ótimas cenas da Claire sendo vestida ou despida, em que as peças estão com o corte correto e sendo vestidas na ordem correta. Ligações Perigosas tem uma cena maravilhosa da personagem da Glenn Close sendo vestida pelas suas criadas. E mais recentemente, Mademoiselle Vingança é outra produção do século XVIII que acertou demais na representação da roupa íntima. Quem me acompanha em outras redes sociais, principalmente no Twitter, eu tô deixando o @ aqui embaixo, sabe que eu já falei lá muitas vezes que eu não gosto de fazer análise de figurino. Porque eu sinto que muitos dos vídeos de análise de figurino, eles acabam virando um pouco para queimação de filme, para um certo desrespeito com o trabalho e com a liberdade criativa das equipes de figurino. Porém, com essas cenas específicas de Bridgerton que a gente conversou hoje, eu me vi obrigada a gravar esse vídeo porque eu recebi muitas mensagens de pessoas perguntando se realmente era daquele jeito. Então, esse vídeo não é de forma alguma uma crítica à produção de figurino de Bridgerton, até porque eu gostei bastante da produção, considerando que é uma obra de ficção, que a equipe de figurino tem total liberdade criativa para trabalhar a partir de elementos de época, mas para criar alguma coisa que seja mais palatável para o público ao qual essa produção se destina. Mas, apesar disso, a questão do corset em especial, eu acho que é uma coisa que foi muito mal representada, principalmente levando em consideração todo o trabalho extremamente detalhado que foi feito com outras peças de figurino da série. E se você chegou até aqui, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e dá uma olhadinha nesses outros vídeos que eu separei para você e que falam um pouco mais sobre o que era o corset, como ele era usado e qual era a relação de verdade que existia entre os corsets e o corpo feminino no século XIX.